A história humana é repleta de reis, rainhas e impérios, mas às vezes o poder mais impressionante não está em um trono, está na imaginação coletiva. Em diferentes épocas, povos inteiros seguiram líderes que nunca existiram de verdade, acreditaram em reis inventados e lutaram em nome de nomes criados por conveniência política. Afinal, o que acontece quando a ficção é usada como ferramenta de poder? Quando um país inteiro acredita em uma mentira e essa mentira passa a definir sua própria identidade. Na Idade Média e no início da Idade Moderna, muitos reinos enfrentavam um problema grave: falta de unidade. Guerras, revoltas, invasões e fome faziam com que as pessoas buscassem um símbolo, alguém que representasse esperança, justiça e redenção. Foi nesse contexto que surgiram os chamados reis míticos, personagens lendários que misturavam história e imaginação. O mais famoso deles talvez seja o rei Arthur, suposto governante da Bretanha que teria liderado cavaleiros em busca do Santo Graal. Mas, apesar de séculos de histórias, poemas e filmes, nunca existiu prova concreta de que Arthur tenha vivido. Mesmo assim, durante séculos, o povo britânico acreditou, e muitos reis verdadeiros usaram o mito para legitimar o próprio poder. A força do mito era tanta que, em tempos de crise, dizia-se: Arthur não morreu, ele dorme e voltará para salvar seu povo. Era mais do que uma lenda, era um instrumento político de esperança e controle. Criar um rei inexistente não era apenas superstição, era estratégia. Governantes e igrejas entenderam cedo que as pessoas precisam acreditar em algo: um salvador, um herói, um protetor. E se esse símbolo não existia, podia ser inventado. Em tempos de instabilidade, o mito servia para unir o povo e dar sentido ao sofrimento. Durante séculos, a figura do rei prometido foi usada para manter a fé no sistema. Uma maneira de dizer ao povo: esperem, o verdadeiro rei voltará. Tudo fará sentido no fim. Assim, gerações inteiras cresceram acreditando em uma narrativa que dava segurança, mesmo sendo uma mentira. E, de certo modo, essa crença construiu identidades nacionais. A história está cheia de exemplos parecidos. Na Espanha medieval, falava-se de Dom Sebastião, o rei que desapareceu em batalha e que, segundo o mito, voltaria um dia para libertar a pátria. Essa crença, chamada sebastianismo, foi tão forte que atravessou o oceano e chegou ao Brasil colonial. Mesmo séculos depois, no sertão nordestino, muitos acreditavam que o rei encoberto um dia voltaria. Não é coincidência que esse mito tenha se mantido em tempos de desespero, fome e abandono. Quando o povo não tinha quem o defendesse, acreditava no retorno do rei ausente, mesmo que ele nunca tivesse existido. O mito dava sentido ao sofrimento e mantinha viva a chama da esperança. Com o passar do tempo, histórias inventadas ganham força. Poetas as registram, artistas as pintam, cronistas as escrevem e, pouco a pouco, a lenda vira verdade histórica. Livros escolares, monumentos e festas nacionais perpetuam memórias que nunca aconteceram de fato. Mas isso não significa que sejam inúteis. Essas narrativas criam laços culturais, orgulho e identidade coletiva. O problema é quando o mito é usado para manipular, esconder abusos ou justificar o poder de poucos sobre muitos. Afinal, quantas vezes ao longo da história a mentira foi contada tantas vezes que se tornou verdade? A história do rei que nunca existiu é, no fundo, um espelho da própria humanidade. Mostra que as pessoas precisam acreditar em algo maior do que elas mesmas, mesmo que esse algo seja uma invenção. A fé coletiva, quando bem usada, pode unir povos e inspirar conquistas. Mas, quando manipulada, pode prender uma nação em ilusões. Vivemos em um tempo diferente, mas o fenômeno é o mesmo. Hoje, reis inexistentes foram substituídos por mitos políticos, ideologias, heróis de mídia e narrativas nas redes sociais. E, assim como no passado, milhões continuam acreditando em histórias fabricadas, às vezes por conveniência política. O rei que nunca existiu é mais do que uma lenda medieval.
é um símbolo eterno da relação entre poder, crença e manipulação. Ele representa a força que uma boa história pode ter, capaz de mover exércitos, fundar nações e apagar a fronteira entre o real e o imaginário. No fim, talvez o rei realmente exista, não em carne e osso, mas na mente daqueles que acreditam. E enquanto houver necessidade de esperança, sempre haverá alguém disposto a coroar uma mentira com o nome de verdade.